Em que você acredita e o que que isso tem a ver com você confiar em você mesmo? É sobre isso esse vídeo, então eu já vou começar direto no nosso assunto. E para poder falar sobre isso, sobre autoconfiança, eu trago aqui 2 referências. A primeira referência é o episódio 67 do Isabela Marte Podcast, que tem o título É assim que você aumenta a sua autoconfiança. Episódio 67 do podcast Isabela Mate. E a segunda referência que está no título desse vídeo, que é o filme Matrix, a primeira parte, que foi lançada em 1999. Então, eu vou apresentar um resumo, na minha perspectiva, do podcast da Isabela Mate, e do filme Matrix, e depois eu vou te dizer o que que isso tem a ver com autoconfiança, em você confiar em você mesmo. No podcast, a Isabela Mate, ela já começa colocando o significado de confiar. Confiar é acreditar em algo, confiar que algo vai ser feito, que algo vai ser realizado, que uma palavra vai ser mantida, que uma promessa vai ser cumprida. Isso tem a ver com confiança, com confiar. Então, autoconfiança, por sua vez, como a palavra já sugere, autoconfiança, confiança em si mesmo, tem a ver com você acreditar em você, que você é capaz de manter a sua palavra com você mesmo, de você cumprir as promessas que você faz para você mesmo. E a reflexão que a Isabela mais traz é que quando você, no seu dia a dia, desde as pequenas coisas do dia a dia até aquelas promessas mais grandiosas, né, de início de ano, por exemplo, que nós fazemos. Quando você deixa de realizar isso na sua vida, pouco a pouco você começa a desacreditar em você. Você começa a não confiar mais que você é capaz de realizar aquilo a que você se propõe e, portanto, você consequentemente vai passar a acreditar que você não é capaz de alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você estabelece para sua vida. Então, isso é um resumo muito rápido. O podcast explica isso muito melhor do que o que eu trouxe aqui. Mas é só uma aproximação inicial ao assunto e para poder estabelecer a partir de que lugar nós estamos falando para chegar ali na nossa conclusão no final do vídeo, certo? Em segundo, então, nós temos o filme Matrix. E uma primeira coisa que é importante te dizer é que o que eu vou dizer sobre o filme Matrix aqui tem spoiler. Então, se você ainda não assistiu ao filme, não gosta de spoiler, eu sugiro que você pare esse vídeo, que você assista ao filme, ou mesmo se você já assistiu, volta e assiste novamente com um olhar mais filosófico, porque Matrix é um filme eminentemente filosófico, e aí você volta. Mas se você não se importa com spoiler ou se você já assistiu, então vamos continuar. Matrix é um filme que fala da guerra entre humanos e inteligência artificial, entre humanos e máquinas. E na luta do lado da humanidade tem um sujeito, que é o Morfeu, que é o líder de um braço da resistência da humanidade na luta, na guerra contra as máquinas. E o Morfeu, ele tem uma crença, ele acredita numa profecia que foi feita, e essa profecia diz que existe um escolhido que é quem vai conduzir a humanidade à libertação definitiva da escravidão imposta pelas máquinas. E mais, o Morfeu acredita que esse escolhido, que ele passou a vida inteira dele procurando, que esse escolhido é o Neo, um rapaz que ele encontrou e que ainda está prisioneiro, ainda está escravizado pelas máquinas. E mesmo escravizado, o Neo tem uma impressão de que algo está errado no mundo, só que ele não sabe muito bem o que que é. E o Neo se encontra com o Morfeu, e o Morfeu pergunta para ele: você quer saber a verdade do que é a Matrix? E o Neo diz que sim, que quer conhecer, quer saber, e então o Neo é libertado pelo Morfeu e pela equipe dele,
E o Neo, ele é um sujeito que a expressão dele, o comportamento dele ao longo do filme é de dúvida. Ele duvida de tudo, ele duvida do que ele vê, ele tem muita dificuldade para acreditar no que é revelado para ele, pelo Morfeu, sobre essa guerra entre humanos e máquinas, como que isso começou e qual é a situação real na qual eles se encontram ali naquele momento, em que se passa o filme. E assim ele se conduz ao longo do filme. Mas o Morfeu, ele não tem a menor dúvida de que o Neo é o escolhido. E chega um momento, que é um momento muito importante, em que o Neo será levado para conversar com uma sacerdotisa, o oráculo, que é uma sacerdotisa que traz orientações para a pessoa que vai lá consultá-la e também traz revelações sobre o futuro. E essa passagem, ela é uma das mais interessantes, na minha opinião, do filme. Esse momento em que o Neo se encontra com essa sacerdotisa, com esse oráculo. E uma primeira coisa fundamental que essa sacerdotisa diz para o Neo é: conhece-te a ti mesmo. Ela indica para ele uma inscrição que tem acima da porta da cozinha dela, que é o local onde ela o recebe, e o dizer está escrito em latim, e é uma referência, inclusive, ao filósofo Sócrates, que trazia esse dizer como uma referência, né, das palavras dele, das crenças dele. Conhece a ti mesmo, que você conhecer a si mesmo é fundamental, talvez a coisa mais fundamental para o seu caminhar ao longo da vida aqui na Terra. Então, ela diz essa primeira coisa a ele, essa primeira referência, e diz: conhece-te a ti mesmo, saiba quem você é. E, em seguida, ela pergunta para o Neo se ele acredita que é o escolhido. Só que antes disso, ela diz para ele o seguinte, que ser o escolhido é como estar apaixonado. Ninguém de fora pode chegar e dizer para você que você está apaixonado. É algo que você sente. E porque você sente aquilo profundamente, você sabe simplesmente se está ou se não está apaixonado. E a mesma coisa é válida, para aquela situação do Neo ali naquele momento, ele ter essa revelação se ele é ou não o escolhido. E ela pergunta em que ele acredita, e ele não acredita que ele é o escolhido. E aí ela dá uma resposta para ele que é interessante e é bem verdadeira. Ela diz: "Bom, se você não acredita", ela diz mais ou menos assim: "Se você não acredita, então você não é". Simples assim. Porque na verdade, gente, nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Se nós acreditamos que nós somos capazes de algo, ninguém de fora pode chegar e dizer que nós não somos capazes, se nós sentimos profundamente que somos capazes de realizar algo, ou que somos algo, né, seja o que for. Então, ela diz para ele, se você não acredita realmente, você não é o escolhido, mas, complementando, ela faz uma revelação muito séria para ele. Ela diz que, no futuro, ele vai ter que escolher entre a vida dele e a vida do Morfeu, que ele vai ter que escolher desculpa, ele vai ter que escolher entre salvar uma das duas. E isso realmente se concretiza logo depois. Existe ali uma situação em que o Morfeu é capturado pelas máquinas e a vida dele está sob risco. E nisso, o Neo e os demais colegas da equipe do Morfeu se reúnem para discutir o que fazer. Se o Morfeu ficar vivo na posse das máquinas, ele vai acabar revelando, porque as máquinas têm meios para fazer isso, ele revelar mesmo sem querer os segredos para acesso ao local onde vive a humanidade, onde vive a resistência que luta nessa guerra contra as máquinas. E uma forma que eles têm de parar isso é desligar as máquinas que conectam o Morfeu ali, que mantém ele vivo.
E eles acabam decidindo por desligar as máquinas, e aí o Neo, que até então esteve cheio de dúvidas, ele passou o filme inteiro cheio de dúvidas, ele finalmente encontra uma certeza. Qual certeza? A de que ele é capaz de salvar o Morfeu, de entrar na Matrix, enfrentar as máquinas e resgatar o Morfeu com vida. E mais ainda, perceba bem como é interessante, ele não apenas acha que ele é capaz, ele acredita que ele é capaz de salvar a vida do Morfeu e a dele próprio também. Ele não acredita naquela parte que o oráculo disse que ele teria que escolher uma das duas. Ele sente que ele é capaz de salvar a vida de todos. Então veja, o Neo, ele não sabe se é ou não o escolhido, né? Ele não sabe, ele nem entende muito bem, na verdade, na minha percepção, o que significa ser o escolhido, mas ele tem certeza de uma coisa: ele é capaz e ele consegue salvar a vida do Morfeu e a dele próprio, né? E assim ele faz. Quando ele se reencontra e vai conversar com o Morfeu, depois de ter salvado a vida de todos, ele vai falar para o Morfeu: olha, Morfeu, acho que você se enganou, eu não sou o escolhido. E aí o Morfeu já interrompe o Neo e diz: olha, o que você escutou da sacerdotisa é uma orientação. Ela diz o que você precisa ouvir para te orientar no seu caminho, né? Então é somente isso, é uma indicação de um caminho que ela te apresenta. Ela diz o que você precisa para se conhecer e, se conhecendo, trilhar o seu caminho. E aí ele diz a segunda coisa que é maravilhosa nessa passagem. Ele diz: com o tempo, Nil, você vai perceber que uma coisa é você conhecer o caminho e outra coisa é você trilhar o caminho. Então, você tem uma crença, você tem uma fé, ok, você estabeleceu algo para você, você acredita em algo, que você é capaz de algo, independentemente do rótulo que você dê para aquilo, independentemente do rótulo que as outras pessoas, a sociedade, a sua família, sei lá, independentemente do rótulo que deem. Mas se você acredita em algo, esse é um primeiro passo. Um segundo passo é você trilhar o caminho, ou seja, é você jogar, lançar o seu corpo no mundo e se provar. Mas, como a Isabela Mati traz no podcast dela, você tem que se conhecer tão bem ao ponto de você saber o que te cabe, o que te convém em cada momento da sua vida. Você pode ter o objetivo de alcançar o topo da montanha, mas agora, aqui neste momento, só consigo caminhar, sei lá, 500 metros, só consigo subir 500 metros. E eu não vou estabelecer para mim hoje subir 1.000 metros, 2.000 metros, porque isso é inalcançável. Se eu estabeleço algo que para mim é inalcançável de saída, eu não vou nem tentar, porque eu acredito que eu não vou conseguir. Por que eu vou tentar? Se eu já sei qual vai ser o resultado, eu não vou conseguir. Então, ela traz essa reflexão muito bacana, que é você, eu digo, e eu acho que isso está implícito na fala dela, é você se conhecer tão bem ao ponto de você saber do que você é capaz, mas o que você consegue realizar a cada dia. O pequeno passo, ou os pequenos passos que você consegue realizar a cada dia, a cada momento do seu dia, e ao longo das semanas, e dos meses, e dos anos, sabe? E eu acho que juntando essas duas fontes, esse podcast da Isabela Mati, o filme Matrix, pelo menos é essa a minha interpretação. Isso nos traz lições, aprendizados muito valiosos na direção de nós podermos responder a essa pergunta: em que eu acredito? O que eu posso fazer, o que eu sou capaz de realizar e a partir disso eu ter confiança em mim. À medida em que eu acredito em algo, vou realizando pouco a pouco, vou me conhecendo cada vez mais e melhor, porque as experiências vão me trazer maior conhecimento sobre mim e sobre o mundo que me cerca.
E, então, pouco a pouco, essa confiança ir aumentando e se consolidando cada vez mais. E, bom, então, resumindo tudo, o que que eu queria trazer para você hoje? Eu quis trazer essa reflexão a respeito de autoconfiança, que é uma forma de autoconhecimento. E o conhecer-se a si mesmo é realmente fundamental. Tudo parte de você, a sua vida, o que você faz ou deixa de fazer, o que você alcança ou não, como você se relaciona com os outros, como que você estabelece e atinge ou não os seus objetivos, tudo começa com você. Então, você saber de que material que você é feito, o que você é capaz de alcançar, isso é fundamental. E você pode não conseguir se dar um rótulo qualquer hoje, você pode, como Newton, não saber se você é o escolhido ou não, mas você, se você procurar, você vai encontrar essas respostas. O que que você, se você procurar lá profundo, dentro de você, você vai encontrar o que que você é capaz ou não de fazer. Começa por aí. A minha sugestão é essa, começa por aí, encontrando aquilo que você acredita que é capaz de fazer. Pequenos passos que vão aumentando, pequenas tarefas que vão aumentando pouco a pouco, gradativamente, à medida em que você trilha o seu caminho. Então, é isso que eu queria trazer essa referência do podcast da Isabela Mate, porque é muito, muito interessante o que ela diz, o conteúdo dela, do canal dela é muito interessante, fica a sugestão. E também trazer essa referência do filme Matrix, fazendo essa pegada mais filosófica, digamos assim, e deixar também essa sugestão, se você não viu, veja, se você já viu, reveja, com esse olhar mais filosófico, com certeza você vai encontrar lições interessantes ali. E uma última coisa é, como eu faço para descobrir essas respostas? Como eu faço, como eu vou fazendo para poder chegar ao conhecimento de mim mesmo? Bom, uma primeira coisa é estudo. Estudar. Estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento e sobre o mundo, sobre como o mundo funciona, como as coisas funcionam, estudar assuntos relacionados a todas as áreas e ler, fazer cursos, mas também buscar ajuda quando isso for necessário, quando você sentir que você é necessário, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de alguma guiança ao longo do nosso caminho. Então, fica essa sugestão também, que você considere se jogar, né, nessa experiência de aprender por conta própria e também de buscar ajuda quando for esse o caso, certo? E se você quiser saber mais sobre os assuntos que foram trazidos aqui, se você quiser se aprofundar nesse seu processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, a fim de que você possa aumentar a sua autoconfiança e alcançar os seus objetivos, eu deixo os nossos contatos todos abaixo, assim como deixo também o link para acesso ao podcast que eu mencionei, o podcast número 67 da Isabela Mate, tá bom? Por hora, te agradeço pela companhia, te agradeço por assistir, por vir aqui até o final, e espero nos encontrar em breve em um outro vídeo. Por hora, muito obrigada novamente, um grande abraço.